Agora, o professor Geraldo Prado vai trazer uma discussão que ele trouxe um texto que foi publicado também no Conjur, de breves notas sobre o fundamento constitucional da cadeia de custódia da prova digital. E ele, gentilmente, vai apresentar essa reflexão aqui para a gente, para melhorar nosso debate em relação à prova digitais e proteção de dados. Quero começar cumprimentando a Janaína, o Bruno, a Daniela, agradecendo muito a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da Estela, por participar aqui deste encontro. Eu vou buscar aqui a síntese de duas participações recentes minhas e, a partir daí, um diálogo também com o que foi trazido pelo Bruno, pela Daniela e pela Janaína. E eu estive recentemente num encontro, num improvável podcast com a professora Janaína, foi fantástico, como a Janaína disse recentemente, era algo planejado para 30 minutos, quase passou de uma hora, né? E na semana passada eu estive participando do encontro no qual foi proferida essa palestra no âmbito do Núcleo de Estudos Luso-Brasileiros da Universidade de Lisboa, e ali eu tratava da cadeia de custódia da prova digital, fundamento constitucional da cadeia de custódia da prova digital. Eu vou ler um trechinho que aparece na página 15 dessa intervenção, e a partir daí eu começo. Farei algumas leituras. Eu digo aqui: a realidade é que a prova digital demanda princípios cujo caráter cogente é imprescindível para a defesa da dignidade da pessoa humana. A prova digital é central, decisiva para o esclarecimento das infrações penais, indispensável para a defesa da democracia contra ataques do poder econômico e político. Para que cumpra satisfatoriamente estas tarefas, a prova digital também deve assegurar transparência, controle, proporcionalidade e condições concretas de efetivação de um contraditório digital. Eu penso que, para esse encontro hoje, se eu pudesse fazer convergir as expostas no improvável podcast e no seminário de Lisboa, estes dois parágrafos, eles resumem estas ideias. Na oportunidade em que conversava com Janaína Matida, eu mencionei que havia preparado o prefácio para um livro que se chama Lições Contemporâneas do Direito Penal e do Processo Penal, organizado pela professora Luísa Terra, e que é uma coletânea de artigos de juristas latino-americanos, portugueses, espanhóis, alemães, de altíssimo nível. Eu tive esse privilégio, esse livro ainda está no prelo, acredito que a editora Tirant Leblanc está... da professora Maria Laura Bon. E, se me permitem, eu vou ler o trecho do prefácio que trata deste artigo. Maria Laura Bon, jurista argentino-germânica, nos oferece ensaio que, a semelhança do de Vera Andrade, que também Acho que o professor Geraldo travou. A internet hoje está... Alô? Oi, acho bem... Alô? Travou um pouco. E agora, voltei? A imagem não, só o som. Agora voltou. Voltei, então vou reler aqui essa passagem. Se travar novamente, qualquer coisa, avisem pelo WhatsApp, por favor. Maria Laura Bon, jurista argentino-germânica, nos oferece ensaio. Do de Vera Andrade é dotado de uma extraordinária potência. Corro por minha conta o risco de o classificar como paradigmático texto de uma obra que a própria autora anuncia como em desenvolvimento, que pode muito bem ser integrado com expressão dos estudos de criminologia de corte decolonial. Com efeito,
ao tratar das relações comerciais criminosas entre regiões de commodities e países industrializados, Maria Laura Bombo passeia tanto pela vitimologia contemporânea como pela criminologia, dedicada ao estudo dos denominados crimes de Estado e de mercado, e o faz com rigor metodológico da pesquisa empírica, associada ao mais alto nível de articulação teórica, desenhando o panorama das complexas relações de exploração e dano descortinadas a partir do desnudamento das práticas de corporações. Por exemplo, a extração do lítio, a autora me remeteu ao caso da exploração do amianto, assunto até hoje de interesse criminológico no Brasil, dadas as estratégias de violência estrutural e de exercício do poder parcialmente descritas nas pesquisas apresentadas por Maria Laura Bombo no tocante às commodities necessárias às indústrias de ponta, justamente nesse nosso campo da tecnologia de comunicação e informação. O presente estudo serve a um tempo a muitos distintos propósitos. Lega-nos uma aula de pesquisa empírica, associada à elaboração de novas categorias adequadas ao objeto de estudo. Crimes corporativos estatais, crimes de globalização. Doutora Janaína, e voltei ao tema aqui. Não sei se eu continuo no ar. Continuo? Continua. Ótimo. Eu fiz questão porque hoje uma das preocupações nossas tem sido com a instabilidade das democracias. A instabilidade das democracias no planeta é uma realidade. E esta instabilidade das democracias no planeta, ela é uma realidade a partir de um conjunto de circunstâncias muito característicos de concentração de poder que leva a uma exploração das riquezas ambientais, a uma exploração do humano, a uma militarização das polícias em vários lugares do planeta, ao longo de todo o mundo. Não é uma realidade estritamente latino-americana ou africana. Isso se espalha pelo mundo. E a categoria criminológica do crime, ela é mais ampla que aquela jurídico-penal que é definida pela lei. Ela considera a danosidade social, a intencionalidade, ela considera a lesividade das condutas e, obviamente, nós temos o exemplo histórico do Estado nazista. Os crimes de Estado podem estar, naquele momento, acobertados pela lei e pelas instituições. Daí que é fundamental que possamos dispor hoje de recursos para investigar e apurar estes crimes, em geral cometidos por poucas pessoas, quer em posição de exercício do poder político, quer em posição de exercício do poder econômico, transnacionalmente, articuladamente e de uma maneira tal que investigações fracionadas nos estados, elas tendem a levar a resultados muito rasos quando levam a algum tipo de resultado. Hoje mesmo, todos os nossos jornais falam das estatísticas de liberdade das pessoas que, ao longo de 2020, no Brasil, foram reduzidas à condição análoga de escravo. Nós temos isso em muitos lugares. A Maria Laura Bombo, ela fala disso na exploração do lítio, mas nós temos isso em vários campos diferentes. Nós temos hoje uma militarização da segurança pública que claramente é instrumental a projetos políticos de poder extremamente autoritários. E uma investigação fracionada disso, sem a possibilidade de um processamento de dados que são apurados nas mais diversas fontes, dos mais diversos, e com um emprego de tecnologias de inteligência artificial. Sem isso, nós ficamos reféns às ações de criminalidade de Estado, das ações de crime. Agora o professor travou. Travou novamente? Voltei? Voltou. Hoje está difícil. Não é.
peço desculpas aqui, aparentemente mal, mas aconteceu muito ao longo do evento todo. Eu acho que é o sistema que não está muito bom. Agora saiu mesmo. Voltei novamente. Agora voltou. Eu acho que é o sistema. Exato. Cativos de um modelo de ação que é a feição criminal da expansão do autoritarismo que nós experimentamos. Para nós que trabalhamos com política criminal e criminologia e o fazemos a partir de uma perspectiva decolonial, nós não podemos deixar isso de lado. E sabemos, e aí é o diálogo com tudo aquilo que foi dito pelo Bruno, pela Daniela e pela Janaína, e nós sabemos que o uso do direito penal é também um uso pessoa mexicana, o direito penal é como as serpentes, só de que o direito penal ele não funciona contra esses indivíduos na maior parte das vezes. Estão cobertos por um manto de proteção institucional. Mas eu creio que isso não justifica que nós venhamos a nos render a estas ações tão perigosas do ponto de vista da exploração do humano, da exploração do planeta e do próprio equilíbrio, do respeito à dignidade das pessoas humanas. Então, naquele parágrafo inicial, quando eu digo a prova digital é central, decisiva para o esclarecimento das infrações penais, indispensável para a defesa da democracia contra ataques do poder econômico e do poder político, eu coloco acento em recursos, em meios que hoje nós podemos utilizar para tentar conter esse avanço autoritário. O problema todo vai estar exatamente nesse viés do próprio sistema de justiça criminal, é marcadamente de classe, é um viés racista, é um viés que nós não podemos ignorar, orientado ao controle social de grandes segmentos da população. Isso, nós temos consciência disso. E sabemos, e isso foi destacado tanto pelo Bruno, como pela Daniela, como pela Janaína, nós sabemos que o processo penal acaba sendo o espaço privilegiado do arbítrio. Ele acaba sendo o espaço privilegiado do arbítrio. Volto a dizer, quem acompanha os estudos em vários lugares, pelo menos do Ocidente, sabe que não é uma realidade estritamente brasileira, latino-americana, é uma realidade hoje também marcadamente mundial, central. Então, colocado o primeiro ponto, o segundo ponto é como lidar com essas novas tecnologias num contexto como este, em que elas se fazem necessárias para controle de crimes de mercado, de crimes de Estado, que atentam contra a liberdade das pessoas, a democracia, a pluralidade, o respeito à dignidade das pessoas, sem que esses instrumentos sejam empoderados, sejam utilizados justamente por aqueles que, à frente das instituições, poderão, lançando mão destes instrumentos, tornar ainda mais intenso o controle social que já exercem classicamente. E aí o texto que eu apresentei, que evidentemente ele tem 35 páginas, eu aqui não vou ler esse texto, né? Esse texto que eu apresentei em Lisboa busca estabelecer alguns princípios. Como você mesmo disse, quando se pensa a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada a incidentes sobre a segurança pública e a persecução criminal, a ideia geral é que haja ali alguns princípios que vão nortear até mesmo o legislador processual penal, numa reforma do Código de Processo Penal, e serão critérios de interpretação e aplicação das regras processuais penais no funcionamento concreto do sistema. Eu busquei, evidentemente,
com inspiração em algumas experiências de fora muito importantes, como a do Tribunal Federal, Nacional Federal alemão, mas também a partir das noções de base que nós desenvolvemos, dos erros e acertos da cultura processual penal, da tradição continental europeia, que é a nossa cultura, portanto, buscando um diálogo entre ciência política, criminologia, direito penal, processo penal, direito digital, ciência política, sociologia, estabelecer marcos que poderão nos auxiliar nisso. Eu uso o acadêmico história da prova digital como um exemplo, mas ela é um excelente exemplo, na minha opinião, porque, basicamente, hoje não há investigação criminal sem prova digital. Não interessa o tipo de infração penal que se esteja investigando, de alguma maneira, um elemento de informação que aparecerá na investigação criminal ou no processo penal terá essa característica de prova eletrônica e evidence de prova digital, que é, digamos, um gênero aberto e um gênero de transformação. A própria Estela mencionou quando fala do receio que nós temos de trabalhar com noções fechadas de ativos digitais, como fez a portaria do Conselho Nacional de Justiça, ao regular ali, ao propor a criação da Comissão de Proteção Cibernética do Poder Judiciário e regular alguns dos temas. Então, a minha proposta, o que eu penso e que eu desenvolvi no artigo, passa, no campo do processo penal, pela recuperação de um valor fundamental. Eu diria o seguinte: uma oposição a uma ideia desenvolvida por um jurista italiano chamado Gaetano Foschini, no final dos anos 60, que é a criptoimputação. Uma oposição à criptoimputação. Gaetano Foschini foi muito firme nisso. O que é a criptoimputação? É a definição de um indivíduo como responsável por crimes sem uma prévia indicação de que crimes efetivamente estão sendo investigados e podem ser atribuídos àquela pessoa. É a nossa versão no processo penal do direito penal do autor. Há um direito penal do autor, há um processo penal do autor. O processo penal do autor, classicamente, e quando eu falo classicamente, eu estou tratando de 5 séculos. Eu estou tratando lá do final do século XV até os dias de hoje. Ele, classicamente, ele se caracteriza por definir perfis de pessoas criminalizáveis, e isso foi tratado nas 3 exposições que me antecederam, perfis de pessoas criminalizáveis e pessoas a responsabilidade por alguma infração penal, nesse sentido, a reação que vem se desenvolvendo ao longo do tempo é de inverter as coisas, em não admitir investigar alguém, não se admitir a investigação de uma pessoa sem alguma determinação segura de que há um fato crime a ser investigado. Isso, quando nós pensamos sobre isso a partir das novas tecnologias, isso é fundamental. Isso foi falado aqui, a questão da hipervigilância com os equipamentos de inteligência artificial que buscam reconhecer ou alinhar, dar um match, como disse o Bruno, uma pessoa a um suspeito e a um crime. Isso é criptoimputação. Isso esbarra em toda uma tradição do processo penal anti-autoritária. E quando eu falo em tradição anti-autoritária, eu estou falando de textos do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX, o que mostra também a permanência desse processo de controle social e processo penal por meio da criptoimputação. Então, há esse movimento pragmático de quem detém o poder punitivo, há uma reação acadêmica e das defesas, e muitas vezes dos juízes, no funcionamento com o sistema de justiça, dizendo, olha, não pode ser assim. Isso não pode ser assim.
se era algo que se realizava com certa frequência no modelo tradicional, se tornou o principal perigo das democracias contemporaneamente. Contemporaneamente, graças a este salto tecnológico, essa revolução tecnológica das tecnologias de informação e comunicação que nós experimentamos nos últimos 40, 50 anos. Então, é uma ideia simples, que é do corpo de delito como um instrumento de garantia, o corpo de delito como instrumento de garantia, e eu prossigo no desenvolvimento dessa noção no texto, ligado à realidade de uma vida biodigital, inevitável, e de novos direitos fundamentais. A Daniela Eilberg, ela menciona a autodeterminação informativa, que já vem lá de trás, e eu lá em Lisboa, eu citei de memória um texto do Costa Andrade, e depois fui procurar aqui para conferir o que eu havia citado, e aí conferi. E em 1991, no Sobre as Proibições de Prova no Processo Penal, ele já falava da autodeterminação informativa. Mas hoje nós estamos além da autodeterminação informativa. Nós temos o direito a um sistema informacional íntegro. Nós temos uma identidade digital, nós temos um entorno digital, nós temos um território, um domicílio digital, como foi dito pela Daniela Eilberg. Nós temos dados que se caracterizam pela sua multifuncionalidade e dispositivos com as tecnologias de convergência que também se caracterizam pela multifuncionalidade. Esses dados, estas informações e esses dispositivos multifuncionais, eles cobram, eles nos caracterizam como seres humanos, eles nos caracterizam como indivíduos, indivisível, único, não tem dois, indivíduo. Tá? Nos caracterizam como indivíduo titular de direitos. Então, nós passamos a ter uma esfera que é uma esfera biodigital que tem que estar protegida. Nesse sentido, duas decisões do Tribunal Federal Alemão, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, são importantes, de 2008 e de 2016, está lá no texto, que são limitadoras da atuação dos órgãos de persecução penal na medida em que não se garante o direito fundamental à integridade do sistema informacional. E há um desafio aí, Stella, porque tanto no Improvável Podcast como na semana passada, eu me lembro de ter feito referência a Ada Lovelace, que é a pessoa que lá no século XIX, Lady Ada Lovelace, a mulher que lá no século XIX, 1836, ela pensou em inteligência artificial. Ela originalmente, até onde se sabe, ela concebeu a noção de inteligência artificial. E também mencionei o Alan Turing, que 100 anos depois vai por esse mesmo caminho. Nós temos a tendência de corporificar esses instrumentos, de pensar no sistema informacional como o nosso computador, como alguma coisa que a gente toque, como um aparelho de telefone celular, quando, na realidade, ele é uma abstração. Ele é uma grande abstração. Nós vemos por intermédio dos dispositivos. Mas quando se fala em direito fundamental à integridade informacional, eu não estou falando apenas e tão somente dessa sua face externa. Eu estou falando desse conjunto de abstrações que, por serem abstrações, não são menos reais que um aparelho de telefone celular e um notebook, um desktop e o que seja. Então, esse é um primeiro ponto importante na parte final, porque eu estou caminhando para o fim da minha exposição, da conjunção das coisas. Frear a criptoimputação como uma maneira de recusar a legitimidade a um processo penal do autor, reconhecer. Janaína Matida disse aqui, eu não vou lutar contra o reconhecimento fotográfico, vou aperfeiçoar o reconhecimento fotográfico. Reconhecer a importância da prova digital,
num contexto em que, sem ela, neste mundo global de interesses cruzados, nós não temos como controlar o exercício arbitrário do poder político, do poder econômico, que se manifesta e que se expressa pelo domínio de polícias que atuam também arbitrariamente contra a população. Nós dependemos dela. Então, precisamos regrar isso. Agora, como regrar isso, considerando o caráter volátil da prova digital, considerando as características específicas, a possibilidade de manipulação, a imensa possibilidade de manipulação da prova digital, sem que, pensando em garantir a democracia, eu me converta num instrumento que vai enterrar a própria democracia, que vai ser usado para assegurar a permanência de regimes autoritários. É aquela segunda parte do texto que eu mencionei. Para que cumpra satisfatoriamente estas tarefas, a prova digital deve segurar transparência, comentada aqui pela Daniela, controle, proporcionalidade, condições concretas de efetivação de um contraditório digital. E aí a gente tem que repensar toda a disciplina dos sujeitos processuais. Uma proposta importante, e vou fechar nela, tá? Tem muita coisa que está dita, tem 35 páginas lá o texto, né? Mas eu vou fechar nessa proposta, porque se eu entendi bem o que a Daniela expôs no período dela, na fala dela, eu creio que é convergente com isso. Algo que foi decidido por cortes distritais federais norte-americanas, e que aparece também nessa decisão mais recente do Tribunal Constitucional Federal alemão, e isso também, em alguma medida, foi referido pela Janaína, quando ela diz, olha, não podemos admitir concentração dos dados na mão de poucas pessoas, isso é um crime, isso é dar a arma para nos matarem, tá? Efetivamente, ter órgãos que podem até ter composição societal, mas que são basicamente órgãos estatais, órgãos públicos, que sejam mediadores entre as informações digitais apuradas em âmbito de investigação e o seu emprego pelos órgãos da persecução criminal, autoridades policiais, autoridades do Ministério Público e mesmo a sua utilização com prova criminal no âmbito de um processo penal. Talvez o exemplo mais atual dessa história toda esteja, e aí vamos acompanhar com muita atenção o que vai acontecer, nessa discussão agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal, relativamente ao emprego das informações obtidas na chamada Vaza Jato pela defesa do ex-presidente Lula e a oposição manifestada pelos titulares destas informações ao seu emprego neste contexto. Eu creio que algumas medidas de controle destas informações estão sendo adotadas nas decisões, elas aparecem ali nas decisões do ministro Ricardo Lewandowski, são medidas que aparecem numa decisão monocrática, mas até onde sei, em grande medida, elas antecipam discussões que nós estamos tendo já há 3, 4 anos sobre a matéria, e certamente, porque se trata de algo que tramita no Supremo Tribunal Federal, a resolução desta controvérsia, quer pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, quer eventualmente pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, poderá fornecer um indicador de caminhos a seguir. Então, eu fiz questão de colocar isso, porque eu entendo perfeitamente. Hoje é o Dia Internacional da Proteção dos Dados, e eu estou lado a lado com todas vocês, com todos vocês que expuseram os riscos que nós temos, os riscos que nós corremos, se nós não protegemos adequadamente os dados. Mas eu quero colocar esses lados todos, porque também não podemos fechar os olhos à situação de barbárie que esses governos de extrema-direita estão impondo a todos nós. Eu penso que a gente tem que refletir sobre isso sem inocência, com a concreta compreensão de que direito penal
secularmente foi um instrumento de perpetuação de injustiças. Isso está tudo no foco, mas a coisa é muito mais complexa do que uma mera tomada de posição. Eu estou com fulano, estou com Beltrano, estou aqui ou estou acolá. Não tem isso. Tem uma complexidade aí e tem um mundo concreto da vida que a gente tem que levar em consideração. Agradeço muitíssimo a paciência de todos e devolvo a palavra a Estela. Espero que tenha conseguido, pelo menos no essencial, passar as informações. Obrigado.